E eis que uma mulher cananeia saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem a migalha e caem na mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: Ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu deseja. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Glória a Deus. Poder sentar. Aqui uma passagem, um milagre que Jesus operou, grande fé daquela mulher cananeia. Novo Testamento, ele registra: eis que uma cananeia, originária daquela terra, ela gritava por socorro, gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Então ali ela estava numa situação muito complicada, Aí ela disse: minha filha está atormentada. Creio que aquela mulher tinha feito de tudo para ver se acalmava a filha dela, Estava atormentada, mas ela não conseguiu. Mas Jesus, quando ele chega em qualquer lugar, em qualquer situação, irmão, ele ouve a nossa oração, o nosso clamor, a nossa petição a ele, e ele entra com providência e resolve as nossas causas, Glória a Deus. Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra alguma. Seus discípulos já vieram e lhe disseram com insistência: despede-a. Assim, essa mulher está gritando, ela está incomodando nós aqui, o Senhor também, Mas ela gritou: filho de Davi, tem misericórdia de mim, E ela passando por aquela situação, a sua filha perturbada, atormentada, Glória a Deus. Mas disse assim: despede a ela, nos persegue com seus gritos. Os discípulos já falando com Jesus: despede ela logo, Senhor, ela está nos perturbando. É igual muitas das vezes tem muitas pessoas que às vezes estão no desespero de alguma situação, às vezes uma perda de alguém, uma dificuldade na família. Às vezes tem gente que não entende esse momento da dor da pessoa, irmão, e não dá nem atenção para aquela situação da pessoa. Mas Jesus, ele é especialista para operar milagre em qualquer situação que o ser humano está vivenciando, e ele muda a história da pessoa, E aqui essa mulher, ela gritava, mas os discípulos queriam que ela parasse, porque estava atormentando eles, e atormentando o mestre. Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele já liberou uma palavra para eles, já repreendendo eles. Eles queriam que Jesus despedisse daquela mulher para que ele não perturbasse eles nem o mestre. Mas Jesus já tem uma palavra, irmão? Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas aquela mulher veio prostrar diante dele, dizendo: Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu: não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos?
Certamente o Senhor replicou-lhe ela, mas os cachorrinhos ao menos comem da migalha que cai da mesa dos seus donos, dos seus senhores, né? Glória a Deus. Disse então Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, seja-te feito como deseja. O desejo dela era que a filha dela tirasse a perturbação, né? Ela estava perturbada no espírito, aquela menina. Glória a Deus. E na mesma hora sua filha ficou curada. Mateus 15, nós lemos. Depois, esses versos, que a mulher cananeia tinha uma grande fé. Quando o Senhor Jesus a chamou de cachorrinho, ela ainda podia dizer tais palavras, mas os cachorrinhos, ao menos, comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos, do seu Senhor, né? Eventualmente ela ganhou a graça e a aprovação de Jesus, né, por causa da sua verdadeira fé, né, nele, no Senhor Jesus. Depois de ouvir as palavras, o Senhor Jesus elogiou a fé daquela mulher. Então a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, diante das circunstâncias que nós estamos vivendo, irmão, é ter fé, é ter perseverança, é ter ação, é ter atitude, né, irmão? Atitude para que Deus possa resolver a sua causa, para que Deus possa abençoar a sua família, né? Precisamos ter fé, coragem, determinação, para que as bênçãos de Deus possa vir à nossa casa. Não adianta nós tem que pode falar hora por dia, não, nós temos liberdade. Já foi rasgado o véu de cima a baixo, dando liberdade para nós adorar a Deus, falar com Ele, pedir a Ele, né? Para o Senhor Jesus. Ele é o mediador da nossa fé. Jesus é o mediador da nossa fé. Então nós temos alguém que nós podemos recorrer, que é poderoso, que pode fazer um milagre na nossa vida. E nós não podemos fraquejar, não. Nós não podemos ficar abalados por qualquer situação que vem sobre nós. Vem luta, vem dificuldade, vem deserto, vem problema na vida, mas nós devemos levantar a nossa cabeça e continuar confiando em Deus. E essa fé, ela tem que ser uma fé sobrenatural, porque existe muita fé por aí. Existe a fé emocional, né? Emotiva. Qual é a fé emotiva? É aquela fé que você acredita que Deus vai fazer, e quando você vê o problema, você deixa de acreditar, e o problema está dentro da sua casa, dentro da sua vida, dentro da sua história, e as coisas não acontecem que vão para você. Agora, a fé sobrenatural foi aquela mulher de fluxo de sangue, né? Ela tão somente ela colocou no seu coração, né? E ela vai percorrer aquela multidão, a multidão cambaleando para lá, para cá, né? Alguém quis parar ela, porque ela estava com hemorragia. E naquela época quem tinha hemorragia era imunda, não podia estar no meio da sociedade, era rejeitada, desprezada. Mas aquela mulher rompeu o preconceito do povo. Ela rompeu porque ela colocou no coração dela: se tão somente ela tocasse na joia de Jesus, ela seria curada daquele mal 12 anos. E você acredita que nessa caminhada, atravessando a multidão para chegar perto de Jesus, tocar na hora dele, você acha que o diabo não fala? O diabo sobrou no filho daquela mulher. Você acha que ele vai parar para te atender? Você é imunda, você está aí, é que você é hemorragia, você não é nada, né, irmão? Aí ela: não, eu não aceito isso, eu coloquei no meu coração, se tão somente eu tocar nas vestes dele, eu serei curado, então eu vou continuar. E ela continuou, caminhando, arrastando, e ela veio nas vestes de Jesus e tocou, e no mesmo instante saiu virtude de Jesus. Aí Jesus já responde: alguém me tocou. Aí alguém já, sempre tem alguém, né? Mas como que alguém que tocou, mestre, no meio desse povo, empurra para cá? Como o senhor vai saber que alguém que tocou? Mas alguém me tocou. É um toque diferente, né? É um toque diferente. Então, essa mulher, ela demonstrou uma fé sobrenatural.
Mas no contexto da situação de qualquer pessoa, irmão, muitas pessoas têm a fé emotiva. Ele acredita agora, mas na hora que vem o vento assopra na casa dele, na vida dela, né? Na família, aí a fé emotiva surge do coração da pessoa, deixa de acreditar no poder de Deus. Mas aquela mulher não, veio ali a barreira, a dificuldade daqueles homens ali, tentando parar ela, mas ela disse: não, eu coloquei no meu coração, se eu tão somente tocar na joia dele, eu vou ser curado. E ela foi. Ela repreendeu, ela revidou com a fé sobrenatural naquilo que alguém queria parar ela recebeu o seu milagre. Então, nós para receber o milagre de Deus, irmão, nós precisamos ter fé. E essa grande fé da mulher cananeia, né, ela obteve o seu milagre. Ela não tinha solução mais para a vida da filha dela, que estava perturbada. Mas Jesus, irmão, Ele nos ouve, né? Porque o Senhor Jesus louvou a fé desta mulher. Por quê, né? Não foi porque ela estava disposta a ser um cão, não. Nem porque ela estava disposta a comer milagre do pão. Não foi por isso, né? Tudo isso é secundário, porque o Senhor Jesus a elogiou. Era que ela não se importava se o Senhor Jesus a via como um cão, como uma pessoa, como um diabo, Satanás. Você não importava a maneira que Jesus pensava que ela era, se ela comportava como um cão, né? Ela imaginou isso. Então, essa mulher, ela foi abençoada por Deus. Ela não importava como ela via. O ponto mais importante foi ela considerava o Senhor Jesus como Deus. Às vezes nós achamos que nós não somos nada. Às vezes nós achamos que nós não somos ninguém. Não, meu irmão. Nós somos especiais para Deus. E temos que acreditar no poder de Deus, né? Porque nós somos filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, Ele nos ama, Ele nos considera como filho dele. Então não podemos, né, de maneira alguma desqualificar a nossa vida e nem a nossa fé em nosso Deus. E essa mulher, ela entendeu, né? Ela não se importava como ele a via, ela pensava que ele via ela como um cão. Mas não, Jesus não veio ela. Jesus só colocou aquelas palavras para que ele pudesse ver onde estava a fé daquela mulher, né? Glória a Deus. O que afirmava no Senhor Jesus era o Senhor que era Deus. Esta é uma verdade e um fato que eternamente imutável. O Senhor Jesus era Deus, era o Senhor, era aquele que se afirmava como tal em seu coração, né, irmão? Glória a Deus. E isso era o suficiente, independentemente, irmão, né, se o Senhor Jesus nos salvou ou não, né, irmão? Independentemente disso, glória a Deus. Se ele a viu como alguém, né, como que comer junto à mesa, ou como um discípulo, ou um seguidor, né? Ou se ele a viu como um cão de colo ou um cão de guarda, tudo estava bem. Ela não se importava em qualquer caso, bastava-lhe reconhecer que o Senhor Jesus, o segredo é reconhecer que o Senhor Jesus, Ele tem poder para resolver as nossas causas, que o Senhor Jesus, Ele tem poder para curar qualquer tipo de enfermidade, Ele tem poder para isso. Nós temos que ter esse reconhecimento que Ele é poderoso e que Ele pode solucionar o nosso problema. Jesus era o Senhor do seu coração. Ele era o Senhor do coração daquela cananeia. Não importava, não imaginava que ele pensava que ela era um cão, que ela era sabe? Não, ela imaginava, mas o Senhor não pensou dela isso. E nem o Senhor pensa de nós qualquer uma discriminação em nossa vida. Sempre Ele vai olhar as qualidades que temos. Sempre Ele vai olhar o dom, o talento que Ele deu a nós. Então por isso que nós somos especiais para Ele, né? E Ele nos ama e Ele quer nos ver bem. Ele nos quer ver bem. Por que Ele nos quer ver bem? Lá na terceira epístola de São João, né? Verso 2, se não me engano, diz assim: amado, desejo que vai bem em todas as coisas, né? Que tenha saúde, assim como bem vai a sua alma. Então o desejo de Deus, irmão, é ver nós bem.
é ver você bem no seu casamento, é ver você bem no contexto da sua família, é ver você ter saúde, é ver que a sua alma está alegre, não está ferida. É o desejo de Deus, irmão. Sempre o desejo de Deus é que nós sejamos abençoados, é que nós sejamos, né, irmão, alegres, felizes, que nós conquistamos tudo que Ele já deixou na terra. Deus tem coisas grandes, boas, que Ele deixou para nós desfrutar. E às vezes nós não sabemos desfrutar das coisas belas, das coisas boas que Deus deixou na terra. E nós temos que desfrutar dela, porque Ele deixou para aqueles desfrutarem, para os seus filhos desfrutarem das bênçãos que Ele deixou para cada um de nós, né, irmão? Glória a Deus. As declarações de Cristo nos últimos dias: o homem é o maior beneficiário do plano de gerenciamento. O maior beneficiário somos nós, do plano de Deus. Somos nós, irmão. Ele projetou, Ele fez um plano, né, de entregar seu filho, descer na terra, né, falou da palavra, do reino, Ele morreu, um plano de salvação e um plano de Deus para nossas vidas. Aí Ele deixou as bênçãos do céu, né, irmão, para nós desfrutar dela. Primeira bênção que Deus deixou, né, que nós não podemos deixar escapar, é a salvação da nossa alma. E as demais coisas vai sendo acrescentadas, como Mateus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, a primeira coisa boa, algo extraordinário, foi a salvação da nossa alma, né? Pela morte do Filho dele na cruz do Calvário. Aí Ele deixou coisas boas. Aí nós devemos buscar primeiramente a Deus, buscar a Deus, irmão. E as demais coisas elas vão sendo acrescentadas, né? Eu tenho muita experiência, irmão. Às vezes está passando uma luta, uma dificuldade, né, irmão? E aí está chegando o dia para cumprir um compromisso e nada, quando menos espera, Deus Ele entra com providência, Ele age. Então nós temos que entender que precisamos acreditar no poder de Deus, no milagre que Ele tem para manifestar na nossa vida, na nossa saúde, na nossa casa. Ele tem esse poder, mas nós temos que acreditar, nós temos que abrir o coração para acreditar no poder da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é poderosa, né? E a palavra de Deus nunca ela vai voltar vazia, sempre ela vai encher o seu coração de alegria, de esperança, de fé, né? Não tem gratidão a Ele. A palavra de Deus ela nos leva, né, a isso: gratidão, fé, esperança. Amanhã vai ser melhor do que hoje. O hoje eu venci. Não é verdade? Se eu perguntar para os irmãos aqui, cada um tem um problema. Você, durante o dia, você passou por alguma situação, por algum problema, mas você está aqui, você venceu. Amanhã é outro dia. Aí amanhã você vai ter que ter a esperança que amanhã ela vai ser melhor do que hoje. Hoje eu passei uma dificuldade, hoje eu ouvi coisa que eu não queria ouvir, mas amanhã você vai falar: não, amanhã eu não vou ouvir mais aquilo que eu não queria ouvir, e também não vai acontecer aquilo que aconteceu hoje comigo, porque Deus vai entrar na minha frente e vai resolver a minha causa. Estão entendendo, irmão? Sim ou não? Então nós temos que ter essa expectativa dentro de nós, esta fé sobrenatural, que o poder de Deus é maior, e um dia é um dia, outro dia é outro dia, e nós vamos vivendo dia após dia, irmão, na presença de Deus, né, recebendo a bênção de Deus. Às vezes luta, problema, dificuldade, mas ela não é eterna, ela vem e passa, e o nome de Jesus vai sendo glorificado na nossa vida, na nossa casa, né? Então Jesus Ele é poderoso para nos abençoar. Glória a Deus, glória a Jesus. O Senhor Jesus elogiou a fé da mulher cananeia, porque sua fé nele era absolutamente verdadeira. Irmão, a nossa fé não pode ser meio termo. É como eu disse, quando ela é meio termo, é quando ela é emotiva, que é o emocional que abala o coração do crente. Você não já viu o crente empolgado? Não, Deus falou que vai me dar vitória. Você não já viu o crente contar assim? Deus falou que vai entrar com providência, mas aí o movimento contrário
para trazer a tristeza no seu coração, aí você já deixa de acreditar. Deus não falou, né, irmão? Aí eu deixo de acreditar. Então eu estou aqui transmitindo uma fé emotiva, uma fé emocional. Não, você tem que ter uma fé sobrenatural. Deus falou com você que vai fazer, irmão, toma posse. Deus falou, está falado, né, irmão? Se Deus fez uma promessa na sua vida, né, você tem que tomar posse dela. Agora, se eu vem os ventos, sopra um vento está ali, sopra um vento está aqui, sopra uma dificuldade está ali, aí eu deixo de acreditar na promessa que Deus fez a mim. Não, irmão, você tem que colocar no teu coração a promessa que Deus te fez. Ele não é filho do homem para que minta, ele não mente, o que ele promete ele cumpre, irmão. Se Deus prometeu, está prometido, e as coisas vão acontecer. Mas por que não aconteceu tanto tempo que Deus falou comigo? Tudo é no tempo certo, porque às vezes o milagre de Deus, nós precisamos ser preparados para receber a promessa de Deus, né? Ninguém recebe nada de Deus sem estar preparado para receber a bênção de Deus, e a promessa de Deus flui na nossa vida, não é verdade? Por exemplo, você vai entrar numa empresa, né? Você vai entrar numa empresa lá como auxiliar. Aí você quer chegar um diretor daquela empresa, um coordenador de algum departamento, assim por diante. Você vai ter que passar por uma experiência, você tem que passar por um preparo, você tem que passar por um aprendizado, para a hora que você chegar lá, você valorizar a oportunidade que Deus te deu e você alcançou o seu objetivo. Então assim a bênção de Deus, Deus às vezes, Ele olha para nós e Ele vê se nós temos condição de receber naquele momento, ou se nós não temos condição. Aí Ele olha para você, não está preparado, não. Você vê quantas pessoas pedem uma empresa. Você não já viu quantas pessoas pedem empresa? Jesus, eu quero abrir uma empresa, eu quero abrir uma loja, eu quero abrir isso. Mas a pessoa não está preparada para administrar aquela empresa. Aí as coisas vão protelando, e a pessoa fica, mas Deus falou, usou profeta que teria uma empresa, meu próprio negócio, e nada aconteceu. Mas Deus conhece a nossa estrutura. Por quê, irmão? Se às vezes Deus, tem gente, irmão, que Deus não pode dar, e Ele sabe muita coisa financeira para Ele. Tem muita gente que recebe muita bênção de Deus, né, irmão? Muito dinheiro, às vezes é um empresário grande, de repente ele esquece de Deus, ele esquece de vir para o culto de ensino, porque está abençoado, a geladeira dele está com picanha, não é verdade, irmão? Está cheio de coisa lá na prateleira, né? Quantos não tem assim, irmão? Aí ela compra um carro zero importado, né, irmão? Aí fica bonitão, gargozão, né, irmão? Então às vezes tem pessoas que Deus não permite ele ser muito abençoado. Por quê? Porque o coração dele vai estar no dinheiro. Aí ele vai vir para quantos estão desviados por aí, irmão? Quantos empresários estão desviados? Vamos colocar aqui números. Quantos empresários que você conhece que ganha bem está desviado? Porque eles ficam materializando tudo, ele fica colocando tudo para poder ganhar dinheiro, aí esquece de buscar a presença de Deus, né? Mateus ele é bem claro, né? Buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não, mas eu tenho que trabalhar para ganhar dinheiro. Lógico que tem que trabalhar, mas nós temos também que projetar, planejar o tempo para Deus. O tempo para Deus. Nós não podemos perder uma oportunidade de estar na casa de Deus. Nós não podemos, né? Eu estou cansado, eu estou ruim, não sei o quê. Irmão, o cansaço tem parado muito crente. O cansaço tem estacionado muito crente que nem ora mais. Mas nós não podemos, né? Cansar, nós temos que avançar, porque o alvo é Jesus de Nazaré, Ele é o alvo da nossa fé, da nossa esperança, que amanhã vai ser melhor do que hoje, né? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos aqui, fiz um rascunho aqui. Entretanto, no processo do nosso seguimento a Deus, muitas vezes nossa fé em Deus é estabelecida sobre o que vemos com nossos próprios olhos, né? Se eu ver, eu creio que vai acontecer.
Mas a Bíblia diz lá em Hebreus, que Hebreus fala: a fé é o firme firmamento das coisas que você espera e que você não vê, irmão. Tem gente que só acredita se vê. Tomé só acreditou que Jesus ressuscitou porque ele teve que colocar o dedo lá no buraco da mão, no prego lá da mão de Jesus, irmão? Incredulidade. Então tem gente que só acredita se vê o movimento acontecer favorável a ele. É nesse momento que você não vê a solução, é nesse momento que você não vê saída, que Deus vai operar na sua vida. É naquele momento da incerteza, irmão, de que você olha com o seu olhar humano, você não vê saída para a sua vida, você não vê uma resposta de Deus. É nesse momento que você tem que levantar a sua cabeça, acreditar e tomar posse no seu coração pela fé em Cristo Jesus, e tomar posse da sua vitória, do seu milagre. É desse jeito. Tem gente que às vezes olha, e fica meio estabelecida, como vemos os próprios olhos. Por exemplo, quando encontramos dificuldade, provações, se Deus responde nossa oração, abre um caminho para nós e nos ajuda a resolver a dificuldade, estaremos cheios de confiança nele. Mais uma vez, Deus não responde a nossa oração e tem nossa dificuldade resolvida, nossa fé nele ficará cada vez menor. Por ainda algumas pessoas, embora acreditando em Deus, é desse jeito, nunca tratam Deus como Deus. Eu creio em Deus. Tem gente que fala boca aberta, eu creio em Deus, mas na hora que o vento assopra, aí ele quer acreditar na sua fala, no seu conhecimento, na sua força, no seu braço, para resolver as coisas. E não adianta. Eu creio, eu creio em Deus, glória a Deus, mas apenas quer ganhar bênção dele. Algumas pessoas culparão Deus quando ele não satisfazer suas exigências, depois de terem pago alguma coisa. Alguma pessoa, quando confrontadas com coisas impróprias em sua vida, culparão Deus por não protegê-la. É desse jeito. Tem gente que às vezes acontece alguma coisa, ele culpa Deus por alguma tragédia. Não, nós não podemos culpar a Deus por nada, porque Deus está no controle de todas as coisas. Ele é o dono da nossa vida, Ele é o dono da nossa história, Ele é o dono da nossa casa, Ele é o dono da nossa família. Então, se vem algumas intempéries na nossa vida, irmão, nós temos que fazer igual o apóstolo Paulo. Lá em Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo diz assim: na hora da dificuldade, na hora dos problemas, ele gloriava a Deus, porque produzia nele paciência, e depois da paciência, experiência. E depois da experiência, o apóstolo Paulo produzia nele esperança. Por quê? Porque a esperança de Deus não traz confusão. Por quê? Porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo de Deus que nos foi dado. Irmão, vocês estão vendo? O apóstolo Paulo, se você analisar a história do apóstolo Paulo, ele sofreu perseguição. Ele perseguia um povo, depois ele foi ser perseguido, ele passou dificuldade, ele pedia oração para as irmãs onde ele passava. Então ele sofreu também tribulações, adversidade, mas ele disse uma palavra lá em Romanos capítulo 5, você pode ler lá. Olha, na hora da dificuldade, na hora da adversidade que eu enfrentei, eu gloriava a Deus, porque produzia dentro do meu coração paciência para suportar esse momento de dor, e depois produzia no coração dele a experiência, irmão, daquilo que acontece conosco, para ter experiência para lá mais tarde você vivenciar o que você viveu anteriormente daquela situação que você não conseguiu resolver. Então você vai ter experiência com as causas que vêm sobre a sua vida. Aí depois vem a esperança, e a esperança de Deus não traz confusão para ninguém. Por quê? Porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. Amém, irmão? Então não tem outra alternativa a não crer no poder de Deus, a esperar o tempo de Deus, a acreditar na promessa de Deus na sua vida. Tem muitas pessoas que não acreditam mais na promessa. Jesus fala que vai libertar o seu filho, Jesus fala que vai salvar o seu marido, esposa, parente. Você não acredita. Acredita no momento, de repente você vê ele lá metendo cachaça, aquele lá não tem jeito sim, irmão. Acredita, eu tenho filho meu que está parado.
era pregador, mas eu tomo posse, todo momento de oração eu tomo posse, eu quero ver ele ministrando a palavra de Deus na onde eu estiver dirigindo. Eu creio e eu vou ver. Então você tem que acreditar. Se você não acreditar nas promessas de Deus que tem na sua casa, na sua família, quem que vai acreditar por você? Ninguém. É você que tem que acreditar. Deus prometeu, toma posse da promessa de Deus. Deus falou que vai libertar, Ele vai libertar. Deus falou que vai agir, Ele vai agir. Deus falou que vai abrir a porta, Ele vai abrir a porta. Deus é Deus, né? E vamos lá. Glória a Jesus. A razão pela qual temos essa expressão é que não temos nenhum conhecimento da essência de Deus, tratando assim apenas como uma pessoa comum, embora acreditemos em Deus. Deus desapareceu de nossa vida. Não temos um coração temeroso a Ele, muito menos um coração reverente. Isso é uma coisa terrível. É o que eu estava falando, né? Você começou a pecar vida do crente, ele já deixa de até acreditar no poder de Deus. Não, está tudo isso na minha vida, meu Deus do céu, para mim não tem mais jeito. Vou desistir. Aí quer desistir de tudo? Não podemos desistir, não. Quem desiste é os fracos. Nós não somos fracos, nós somos corajosos. Deus tem milagre para a nossa vida. O objetivo da busca da verdade pelas pessoas é obedecer a Deus, independente do Deus, o que Deus faz, da forma que Ele aparece, ou o método que Ele usa para falar conosco. Deus, Ele usa vários meios para falar conosco. Deus, Ele usa a natureza. Deus, Ele usa uma criança. Deus, Ele usa uma enfermidade. Deus, Ele usa a porta fechada. Deus, Ele usa a dificuldade financeira. Deus, Ele usa, às vezes você não tem saída para alguma solução. Deus, Ele usa essas coisas doidas, loucas, porque a Bíblia diz que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos servos de Deus, justo é o poder de Deus. Então nós temos que acreditar, é no poder de Deus, né? E às vezes nós não acreditamos, deixamos de acreditar naquilo que Deus pode fazer em nossa vida, né? A distância entre você e Deus não pode mudar, e a sua verdadeira fé em Deus não pode mudar em seu coração. A essência de Deus em sua posição não pode. Você vai alguém falar, mas o pastor me prega assim desse jeito, mas não sabe o que eu estou enfrentando. Eu não sei, mas Jesus conhece a sua vida. Jesus sabe tudo que nós passamos. Deus, Ele contempla nós lá na nossa casa. Deus, Ele contempla você lá no seu quarto. A hora que você dobra os seus joelhos, você está falando com Ele, Ele está ouvindo o seu clamor. Então Ele conhece cada um de nós, irmão. Por Ele conhecer cada um de nós, irmão, nós não podemos preocupar o tempo que Deus vai agir em uma situação da nossa vida. Temos que ficar tranquilos, tomar posse, mas Deus vai agir. E quando nós tomamos posse, aí o inimigo trabalha bem forte, viu? Aí ele vem cutucando você, de um jeito daqui para roubar a sua fé, para querer te dispersar daquela direção que você está esperando de Deus. Ele trabalha assim. Ele é muito inteligente, o diabo, para poder roubar a sua fé e roubar a sua esperança, que a vitória é sua, né, irmão? Mas nós temos que ser mais fortes que ele. Nós temos que ter mais equilíbrio, mais jogo de cintura em situação que vem, às vezes o diabo usa até alguém para querer roubar a sua fé, né? Mas Deus é fiel. Vamos lá. Ou seja, você pode administrar muito bem seu relacionamento com Deus de uma forma adequada e racional, com linhas e limites. Tem linhas e limites. Às vezes nós não temos a sabedoria do limite que nós temos que ter. Aí passamos do limite, né? Mas se você não busca a verdade, então esse ponto é difícil de alcançar e muito difícil de realizar, né? A declaração de Cristo nos últimos dias: o homem é o maior beneficiário do plano
de gerenciamento de Deus. Desta palavra podemos ver que é muito importante buscar a verdade em nossa crença em Deus. Somente perseguindo a verdade podemos alcançar a obediência a Deus. E somente quando realmente obedecemos a Deus, podemos acreditar em Deus racionalmente e adorar o Criador na capacidade de suas criaturas. Então nós temos um Deus poderoso. Nós temos que ter a consciência de acreditar no seu poder. Temos que entender e temos que colocar no coração. Nada pode abalar essa fé. Nada pode abalar essa fé, né, sobrenatural que você tem no seu coração, de crer no poder de Deus, né? Naquele tempo, independentemente quando Deus faz os métodos de sua obra, não estão de acordo com nossas próprias noções. Podemos aceitar e obedecê-lo sem declarar nenhuma razão. Você pode aceitar ou obedecer. Tem muitos que aceitam Ele como Deus dele e obedecem Ele como Deus. Mas tem muitos que aceitam Ele, mas não obedecem Ele como Deus. É por aí que você vê essas pessoas que vêm conversar com você, que vêm só contando, irmão, com um detalhe. Maior prova que você estiver passando, nunca você conta aquela situação difícil que você está passando para ninguém. Porque o diabo ele tem poder para ouvir você falar. E ele vai trabalhar nessa situação para poder te desqualificar, para poder roubar a sua fé, para poder te desvalorizar. E quando menos você espera, você está abalado, né, com a autoestima lá para baixo. Não crê mais nada, não crê e não se ama a pessoa nessa revista. Tem pessoas que às vezes são alcançadas pela baixa estima de vida, pela dificuldade que passa, às vezes deixa de gostar dela mesma. Não, ninguém gosta de mim. Ninguém gosta de mim. Eu também não vou lutar por mim mais. Eu parei, já chutei o pau. Tem gente que fala assim: não podemos fazer assim. Nós temos que persistir, ser perseverante, porque Deus ele olha para nós, na nossa fé, na nossa esperança, que amanhã vai ser melhor do que hoje, e na nossa perseverança na situação que estamos enfrentando. Porque ninguém é isento de passar dificuldade. Se o próprio Jesus ele disse: neste mundo tereis aflição. Mas ele disse: tenha bom ânimo que eu venci. Ele venceu o mundo. Irmão, nós não podemos abalar por nada dessa vida. Jesus ele passou por muita dificuldade, mas ele venceu por isso. E nós não podemos ser abalados por nada. Que nós vamos vencer em Cristo Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus na nossa vida, quem vai impedir? Quem vai impedir? Nada. Nem a morte, nem a vida, nem o porvir, nem a luta, nem a tribulação, nada vai impedir Deus abençoar a tua vida. Nada disso, nada vai te abalar. Então segura essa palavra, deixa Deus fluir no seu coração, porque Ele tem vitória para a nossa vida. Glória a Deus. Desta forma podemos ser como a mulher cananeia. Não importa como Deus nos trata, ou se Ele nos abençoa, tomaremos a posição de um ser criado e acreditaremos e adoraremos, porque reconhecemos que Deus é Deus. Está entendendo? Olha só, temos que ter, podemos ser como a mulher cananeia, não importa como Deus nos trata, ou se Ele nos abençoa, não importa. Mas eu não sei, eu estou na prova, no deserto, só dificuldade na minha vida. Às vezes Deus está tratando com nós. Eu estou no deserto. Às vezes Deus, quando Deus coloca o crente no deserto, você pode estar glória a Deus. Agora tem crente que ele não vai para o deserto. Agora, quando Deus põe o crente no deserto, Ele aprova ele lá no deserto. Porque às vezes nós precisamos ir para o deserto para poder valorizar as bênçãos de Deus, irmão. Então nós não podemos preocupar. Essa mulher cananeia, ela tem esse princípio dentro dela, né? Ela tem esse princípio, né? Podemos ser como mulher cananeia, não importa como Deus nos trata. Ela não importou quando o Senhor falou para ela sobre os cachorrinhos, come as migalhas lá e tal, entendeu? Ela não importou como o Senhor Jesus ensinou a ela. Ela não importou com aquilo. Ela queria o milagre. Ela tinha fé. Então não importa, às vezes, como nós somos tratados por Deus. Deus não é carrasco.
E às vezes, na dificuldade que passamos, nós vamos aprender a receber a bênção de Deus e valorizar ela. Sabe por quê, irmão? Porque às vezes nós queremos uma bênção com muita facilidade. E quando ela vem com muita facilidade, ela vem na tua mão, de repente ela escapa. Ela foge do seu controle. Mas quando você recebe uma bênção, ó, pega essa aí. Quando você recebe uma bênção com muita dificuldade, com muito sacrifício, com muita luta, com muita dor, né, irmão? Com muita perseverança, cansaço físico. Quanto tempo você lutou, né, irmão? Trabalhando cansado no mesmo lugar e tal, vai trabalhando, aí você vai, conquista algo. Aí é nessa hora que você tem que valorizar o sacrifício que você teve, e você foi aprovado por Deus e recebeu aquela bênção de Deus na sua vida. Essa mulher, ela não importou o que ela passou, o que o Senhor Jesus falou dela, né, irmão? E nem está preocupado se a bênção viria ou não. O centro da direção do milagre de Deus é nós esperar em Deus, acreditar no poder dele. Deus, faça a tua vontade na minha vida, né? Nós não podemos orar, não, eu quero isso, não, irmão. Senhor, o Senhor sabe o que eu preciso, faça a tua vontade. Se for da tua vontade, Senhor, o Senhor abrir aquela porta daquela empresa para mim, o Senhor abre aquela porta para mim, se for da tua vontade. Porque às vezes não é da vontade de Deus, irmão, de nós entrar numa empresa tal. Às vezes não é da vontade de Deus de nós ir para um outro bairro, outro lugar, sei lá. Nós temos que estar atentos para a direção do Espírito Santo de Deus. Porque senão, irmão, nós saímos do foco, aí o anjo vem com a permissão dele, né, irmão? O anjo desce com a bandeja, desce com a bênção. Cadê eu sair do lugar? É, irmão? Sair do lugar, o anjo veio e foi embora com a bênção. O anjo traz a bênção. Tipo, está nessa cadeira aí, você nessa cadeira. Aí eu vou sentar lá no fundo. Um exemplo, só uma conjuntura aqui. Aí o anjo vem deles. Sai da direção, sai do propósito de Deus. E aquela mulher deixou um exemplo de fé, de coragem. E ela não olhou para a dificuldade nem para as palavras que Jesus falou para ela. Ela não importava com aquilo que Jesus falou a ela sobre os cães e comer a migalha da mesa. Ela estava ali porque ela queria. Então nós temos que observar, seguir o exemplo dessa mulher cananeia. Não olhar para a dificuldade, não olhar para alguém que de repente nos despreza, não olhar para alguém que fala mal de nós, não olhar para alguém que nos desqualifica, não, irmão. Olha para Jesus, que é o consumador da sua fé, é Ele que tem milagre. É homem nenhum tem milagre para nós, irmão. Algum homem tem poder para trazer a bênção na sua vida? Não tem, irmão. O homem preocupa só consigo mesmo, mas Deus, Ele preocupa com todos os moradores da terra. Deus quer abençoar todos nós. E Ele preocupa por nós. Deus sempre tem preocupação de abençoar a nossa vida. E na hora certa, Deus lhe prepara tudo. Aí você, quando você espera, porque Deus é Deus de surpresa, irmão. Não é melhor você receber uma surpresa? Tipo, é o seu aniversário, né? Aí de repente alguém vem, né? Te considera, te leva um presente lá na sua casa. Vim trazer esse presente. Vamos colocar, posso falar o senhor, né, irmão? Eu vim aqui, irmão Arbolino. Rapaz, senti meu coração de trazer um presente para você, meu irmão. É seu aniversário, fiquei sabendo. Você aceita? Deus faz surpresa. Você imaginava que alguém ia levar um presente para você? Ninguém imagina, irmão. Então Deus, é assim que Ele age, irmão. Ele é Deus de surpresa. Quando menos você espera, Ele está entregando nas suas mãos aquilo que você está orando há tanto tempo para poder materializar na sua vida. Quem pode glorificar Deus? Eu glorifico a Deus. E eu estou crendo que a bênção de Deus vai surgir na minha vida. Eu creio que Deus vai me surpreender com coisas grandes aqui nesse lugar. Em nome de Jesus. Irmão, você tem que acreditar, né? Quem tem que acreditar é você. Você que tem que acreditar dentro do teu coração. A fé ela está onde? No seu coração, no meu coração. E nós temos que exercitar ela. A Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 4, verso 23: tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede a saída da vida. É no seu coração que está a sua fé. É lá, a fé no seu coração, que a saída da vida vai entrar na sua vida e vai mudar a sua história. É lá, não é do homem. O homem é mesmo, ele promete, não cumpre, né? Promete, mas Deus não. Deus, quando Ele promete, Ele cumpre, né? Quantas pessoas já enganou, né? Promete, Ele cumpre. Mas Deus, quando Ele promete, Ele
cumpre na íntegra. É só esperar o tempo certo de Deus. Não apavore, não fica preocupado, não fica ansioso. Não, irmão, fica em paz. Salmo 37, verso 4. Deleita, pois, no Senhor, que Ele fará cumprir o desejo do teu coração. Entrega teu caminho, entrega tua vida ao Senhor, que Ele tudo fará para você. Quer dizer, entregar, deleitar é descansar. Deleitar é a palavra deleitar, como o salmista fala, é deleitar, é descansar, esperar no Senhor, que Ele vai cumprir o desejo do seu coração. Então espera, é desejo do teu coração, é a vontade de Deus. Espera que na hora certa Ele vai entregar nas suas mãos a bênção que você está pedindo a Deus, irmão. Amém? Eu tomo posse dessa palavra na minha vida também, porque eu preciso e dependo da bênção de Deus, eu dependo do milagre de Deus, eu dependo da providência de Deus. Eu acredito e estou tomando posse dessa palavra junto com os irmãos, em nome de Jesus. Amém, irmão? Se tivermos a mesma fé em um Deus que a mulher cananeia, então receberemos frequentemente as bênçãos e a aprovação de Deus. Você possui a fé da mulher cananeia? Amém, irmão? Então, vamos acreditar, mesmo que está difícil, mesmo que você não vê saída, mas não desista, não desista por nada, fica sempre firme na palavra do Senhor. Amém? Eu vou cantar um corinho aqui.